próxima hora é dedicada à proclamação do grande amor de Jesus Cristo, que de graça dá a água da vida a todo o sedento. Just like I've told a lot of folk back home in North Carolina, just come and see. I've been to a lot of camp meetings across the nation, across Canada, but there's an anointing here that I haven't felt anywhere in any camp meeting we've been to. That's what draws us, is the anointing of the Holy Spirit, and where the Spirit of the Lord is, we find the liberty and freedom we're looking for to worship. Una-se a nós nessa conferência de avivamento no Centro de Adoração da Família em Baton Rouge, onde a presença do Espírito de Deus está operando, quando o culto tem início.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por que vocês não dizem obrigado, Jesus? Vamos, vocês podem fazer melhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem assentar-se, Deus os abençoe. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Querida, venha até aqui e diga algo para esse povo. E eles são um povo escolhido de Deus. Amém. Nós recebemos uma carta lá no escritório, semanas atrás, e eu ali em nosso programa diário. E Deus me fez lembrar dela há pouco, quando orava por uma senhora. E essa senhora escreveu o seguinte: sabe, o meu irmão estava morrendo e eu fiz tudo o que eu podia fazer e ele estava perdido, não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Eu testifiquei, dei a ele livros para ler, mandei a ele versículos pelo correio, eu fiz tudo aquilo que podia. Fui visitá-lo no hospital e ele ia ser operado no dia seguinte. Os médicos já haviam dito à família que havia 90% de chance dele não sair vivo daquela mesa de operação. E ela disse, pensei, mais uma vez, preciso tentar falar com ele. Mas ela disse, ele parecia surdo, ele se recusava a ouvir o que eu queria dizer. Ela disse, saí daquele hospital aquela noite me sentindo derrotada, totalmente derrotada, dizendo, Deus, onde estás? Eu sei que há milagres acontecendo, tu ouves as orações dos outros, meu irmão está morrendo e ele ainda não te conhece. Deus, ele vai passar a eternidade no inferno, onde estás? Na próxima tarde, eu fui visitá-lo outra vez naquele hospital. Era um domingo à tarde. Meu irmão estava sentado já com sua própria roupa. Eu fiquei admirada e disse, o que aconteceu com você? Ele disse, eu não sei. Ele disse, esta manhã, enquanto estava vendo televisão, virei para um dos canais e havia um homem lá que estava pregando e disse, eu senti algo. E depois, quando o programa chegou ao fim, ele mandou todos orarem. E eu orei e repeti tudo o que ele falou. De repente, algo aconteceu comigo. A dor que sentia desapareceu na hora. E ele disse, eu não sei o que aconteceu. O que devo fazer? Ela disse, você falou com os médicos? Ele disse, não, vão me dizer que sou louco, mas eu não sei o que fazer. Ela disse, eu vou falar com o médico. Ela foi buscar o médico, trouxe-o para o quarto e contou ao médico o que aconteceu. Ela disse, é bom você examinar meu irmão de novo, porque talvez você faça uma operação nele amanhã cedo, que ele não necessita. Ela disse, os médicos fizeram os exames que precisavam fazer e meu irmão saiu daquele quarto do hospital, totalmente curado pelo poder do Deus poderoso, e ele apenas pediu por sua salvação. E eu creio que muitas vezes nós temos que enfrentar Jericó, ou estamos no vale, ou temos necessidade, e olhamos ao nosso redor e começamos a ouvir os testemunhos de outros, e dizemos muitas vezes, Deus, será que tu te esquecestes de mim? Mas saiba de uma coisa, Ele não se esqueceu de você, seu milagre irá acontecer. Eu vou receber sua carta lá no nosso escritório, e eu vou ler o seu testemunho no nosso programa do que Deus fez nessa conferência de avivamento. O seu poder não se manifesta nessas conferências de avivamento só para nós podermos louvar a Deus. Isso é bom, mas quando o seu poder está agindo, é porque Ele vai operar milagres. E Deus é capaz. Glória a Deus. E agora, da Conferência de Avivamento em Baton Rouge, Jimmy Swaggart com a mensagem de hoje. Os que trouxeram suas Bíblias, por favor, abram-na comigo agora. No último culto desta conferência, eu vou ler em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Foi Jabes
mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Desejo usar como tema a última parte do versículo 10. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, ou o pedido que Deus atendeu. Antes de vir para o culto hoje, liguei a televisão para ver as notícias e vi algumas cenas que me trouxeram recordações. As cenas eram de Londres e elas mostravam o Hyde Park, que deve ser um dos mais antigos parques do mundo, que tem uns 1000 anos. As câmeras iam focalizando aquele parque e o narrador estava relatando os diferentes cenários para dar a melhor cobertura aos telespectadores. E eu me sentei no sofá porque aquilo me trouxe recordações. Há 3 anos atrás eu estive naquele parque e reconheci alguns caminhos que tinha percorrido para orar. Nós tínhamos terminado a cruzada no Madison Square Garden, em Nova York, e tinha sido para nós, até aquele tempo, a maior manifestação do Espírito Santo de Deus. No domingo à tarde, tivemos umas 20.000 pessoas presentes e Deus operou grandemente. Eu tinha dormido pouco na noite anterior, porque houve uma grande ação do Espírito. Alguns não entenderão isso, mas alguns, especialmente os pastores, entenderão. Eu pude sentir que Deus estava fazendo algo. Eu não sabia como podia explicar tudo aquilo. E na manhã seguinte eu saí do nosso hotel para caminhar um pouco nas imediações do hotel em Nova York. E eu estava orando e buscando a Deus. E Ele falou ao meu coração o que eu deveria pregar domingo à tarde no Madison Square Garden. E no meio da mensagem, Deus começou a operar de forma poderosa naquele grande auditório. E então aquelas 20.000 pessoas se levantaram e começaram a clamar e louvar a Deus. E o apelo foi feito para as pessoas serem salvas, e foi feito o apelo para serem batizadas com o Espírito Santo, e eu mencionei isso ontem. E Deus operou grandemente, e nós saímos em seguida para Londres, com alguns amigos que estão aqui hoje. Voamos a noite toda, e eu acordei quase ao meio-dia. Quando finalmente chegamos, devíamos ter dormido umas 4 horas. A Francis e eu. Levantei-me, como é meu costume, e saí, e não sabia que estávamos perto desse parque, mas ali estava eu no parque. Comecei a andar e buscar a Deus em oração. Esse parque é lindo, e eu estava andando ao lado de um pequeno lago que eu não vi na televisão hoje à tarde. Eu vi o caminho. Eu estava andando nele enquanto orava, louvava e adorava a Deus, ali sozinho, em voz baixa, e de repente senti de novo aquela grande e poderosa ação do Espírito, e Deus começou a falar comigo. Ele disse: ontem à tarde eu cumpri uma promessa que fiz a você em 1970, e eu comecei a me lembrar, e as lágrimas rolavam em meu rosto,
Ele disse: eu falei que se você cresce, veria 1000 pessoas ou mais batizadas com o Espírito Santo em um só culto. Ele disse: pense que há poucas horas atrás, mais de 1000 pessoas foram batizadas no Espírito Santo no Madison Square Garden, na cruzada de Nova York. Eu chorei e solucei. E eu creio que só a ideia de ver tantas pessoas na hora batizadas com o Espírito Santo é um milagre de grandes proporções. E todos aqueles anos eu nunca pensei que iria ver isso. Eu pensava que iria ver 200, 300 ou 500 pessoas, e creio que já tinha visto 600 pessoas em uma reunião, mas só isso. E muitas vezes eu pensei: acho que eu imaginei que Deus me disse isso. Só imaginei que Ele disse: você vai ver 1000 pessoas. Ou talvez eu tenha sonhado, ou tenha imaginado, mas não era Deus. Mas Ele falou comigo e disse: sim, era eu. Eu fiz exatamente o que disse que iria fazer, e no lugar que eu menos podia imaginar ou sonhar que poderia acontecer. Madison Square Garden, em Nova York. Bem, a Bíblia nos diz primeiro que Jabes era mais ilustre do que seus irmãos. Ela primeiro diz isso antes de mencionar o que esse homem era. A palavra ilustre aqui, quando se examina o hebraico, conforme estudei, nos dá o verdadeiro significado, nos dá uma orientação com respeito a isso. Ela nos esclarece melhor e nos dá um sinal. Isto é o que Jesus, de forma tão linda, ensinou aos discípulos antes da sua crucificação, sepultamento, ressurreição e ascensão. A palavra ilustre, se voltarmos bem para trás, significa humildade. Jabes era mais humilde do que os irmãos. Foi traduzido como ilustre, mas nos dá uma ideia de onde esse ilustre veio. Veio da humildade. Veio de uma grande submissão. Veio de um quebrantamento diante de Deus. E eu aprendi tanto nestes últimos meses, acho que aprendi mais nestes últimos 8 meses do que aprendi em toda a minha vida em ministério juntos. Mas quando o oleiro está fazendo o vaso, e o vaso parece terminado, talvez aos olhos do inexperiente e do leigo, ele pode dizer o seguinte: está perfeito. Mas o oleiro, com sua prática, com seu olho clínico, como Jeremias, irá olhar e dizer: não, há um defeito nele, mas não vou jogá-lo fora, vou começar de novo, vou moldá-lo, vou fazê-lo de novo, vou esculpi-lo de novo, até chegar ao ponto de ficar exatamente como eu quero que fique, e vou apresentá-lo como desejo que seja apresentado. Não vou jogá-lo no monte de lixo, refúgio, destroços, mas vou aperfeiçoá-lo e vou moldá-lo. Esta é a chave de tudo isso. E isto é o que se diz de Jabes. Era ilustre, e isso não aconteceu só por acaso. Ele não nasceu desse jeito. Não era só talento e habilidade. O original quer dizer quebrantado. Aqui está o oleiro fazendo o vaso e o vaso aceitando a ação do oleiro. Esta é a chave. Nós cedemos. Tudo se baseia na humildade, até Ele nos colocar onde Ele quer, onde o poderoso Espírito de Deus pode finalmente cumprir em nós o que Ele deseja realizar. Aleluia. E a Bíblia diz que Jabes era mais ilustre, e era assim por causa da humildade, da submissão a Deus que
é de fato o segredo da nossa posição em Cristo e o lugar que o Espírito Santo deseja nos levar e conduzir. Alguns dizem que talvez Jabes de Judá tenha esse nome por causa dele. Outros dizem que talvez Jabes Gileade teve esse nome por causa dele. E provavelmente Jabes Gileade não recebeu esse nome por causa dele, mas há uma possibilidade de que tenha sido. E sabemos que a palavra Gileade quer dizer colina do testemunho, e Jabes quer dizer tristeza ou dor. E se por acaso Jabes Gileade teve este nome por causa de Jabes, quer dizer que a colina de tristeza se tornou um testemunho para Deus. Aleluia! Que linda afirmação, não é? A colina de tristeza se tornou um testemunho para Deus. Eu quero que você pense nisso, porque quando souber o motivo da tristeza, você será mais abençoado. A colina de tristeza e dor se tornou um testemunho para Deus. Quando esse menino nasceu, temos uma ideia do que aconteceu, porque a Bíblia diz: sua mãe chamou-lhe Jabes. Mas é estranho a mãe dar o nome a ele, porque no costume hebreu, a cultura exigia que o pai desse o nome ao filho, não a mãe. E naquele tempo não era costume a mãe fazer isso. Talvez isso pudesse acontecer, mas o pai tinha o privilégio, o pai tinha a prerrogativa. Era o cabeça da casa, o cabeça da família, o cabeça da genealogia, e ele dava um nome ao filho. E por isso vemos que algo deve ter acontecido, alguma coisa terrível aconteceu com essa família. Ou o pai os tinha deixado, ou tinha morrido. Então sabemos que esse foi o motivo do sofrimento, da tristeza e dor que resultou naquilo que li para vocês momentos atrás, quando disse que a mãe deu-lhe o nome. Se você puder entender o que aconteceu ali, verá que foi algo muito dramático. E você pode sentir a dor que esse lar passou. E a mãe, a esposa, teve que assumir uma responsabilidade que não queria ou desejava, que caiu sobre os seus ombros, e ela estava sofrendo. Ela sofreu muito, e só quem entende é quem passou por isso. A dor que sentimos é tão forte que palavras não podem descrevê-la adequadamente. E há tanta dor neste mundo hoje, tanta tristeza neste mundo hoje. Muitas vezes escondemos essa dor com uma fachada, e você nunca fica sabendo o que está lá dentro. Quando você olha para eles, você vê o seu semblante e realmente não vê o seu interior. Eu sei que há muita alegria e prosperidade e vitória, mas em muitos casos não é assim. Há sofrimento, há solidão, há dor, há tanta coisa que nós não temos palavras para poder descrever. Temos a tendência de fazer gozação dos 20 milhões de alcoólatras na América. Falamos do bêbado cambaleando, e isso é uma tragédia, não é engraçado. Porque os barris e os tanques e as destilarias de álcool que estes 20 milhões engolem é para encobrir a solidão, é para encobrir o sofrimento, para encobrir uma necessidade íntima. Com as drogas também é a mesma coisa, e nós vimos pela televisão que uma das mulheres
mais ricas do mundo com 37 anos, talvez tenha morrido por excesso de pílulas ou drogas. É uma dor íntima porque o dinheiro não supre a necessidade do coração. Ouviu o que eu disse? Casas, carros de luxo e todas essas coisas não podem encobrir a dor. Nada pode encobrir a dor. Há muito sofrimento no meio daqueles que têm recursos, porque essas coisas são apenas coisas. E Jesus disse que a vida do homem, sua existência, seu caráter, seu ser e sua luta não consiste na abundância de bens, carros, roupas, sapatos, vestidos, nem as casas que ele possui. E esta mulher deu o nome de Jabes ao seu filho. Os nomes não significam muito hoje, só servem para reconhecermos alguém. Quando os pais dão nomes aos filhos, esse nome é algo que deve soar bonito, ou é o nome de uma tia, ou é de um tio. Não diz muito, mas naquele tempo era importante. A mãe, ou então o pai, ou melhor, os pais davam o nome conforme queriam que a criança fosse. O nome era escolhido com cuidado. O nome era um evento importante, porque a criança o levaria demonstrando as esperanças e os sonhos dos pais. O nome era mais importante do que hoje, porque naqueles dias o nome que a pessoa levava era tudo, especialmente em Israel. Porque de uma família em Israel, um dia o Messias viria. Um dia o Redentor viria, o Rei dos Reis viria. Agora você começa a ter uma ideia de quão importante e significativo era aquilo. Eles não sabiam de que família ele seria, até que Jacó profetizou que seria de Judá, e através dele a lei seria dada. Siló, o Messias. Aleluia. E cada mocinha judia da tribo de Judá literalmente vibrava com a ideia de que ela poderia ser aquela através de quem o Messias viria. Então, quando Isaías profetizou que uma virgem haveria de conceber, houve expectativa e esperança. Então, o nome era importante. Então, essa mãe deu o nome de Jabes, que significa homem de tristeza e dor. Por causa desse nome que a mãe deu a ele, você percebe o que ela estava passando. Parece que a criança não foi querida. A mãe estava com um peso tão grande que não sabia o que fazer. Talvez o marido tenha morrido e ela não sabia como iria sustentar essa criança. De onde viria a roupa para a criança? Ela não sabia o que fazer com ela. E ela não a queria. Sei que isso pode parecer triste, pode parecer terrível. Eu sei que isso pode chocar as pessoas hoje em dia, porque
Para todos nós, um bebê é a coisa mais preciosa do mundo. Eles são tão preciosos. Esta manhã, quando vi Sandy e Jerry vindo aqui para orarmos por uma dessas crianças que eles cuidam, estou contente com o que Jim disse sobre eles, porque eles não pegam só os bons, deixe-me mudar isso, os que são sadios. Eles acolhem aqueles que não sabem para onde vão. E como posso dizer isso? Quando você pega em sua mão ou no seu rosto, você sabe que está tocando em algo precioso, porque eles não têm a oportunidade que você tem. E quando eu passei por ali e peguei um deles no colo com os pés enfaixados, e ele não entendeu o meu inglês, porque seus olhinhos hispânicos olharam para mim, eu sabia que estava vendo um pequeno Jabes. Você entendeu? Quando segurei a mão de uma menina, sabia que estava olhando para uma outra Jabes. Alguns estão aqui hoje e vocês pela televisão nasceram em circunstâncias semelhantes. Vocês não tiveram controle sobre as circunstâncias. Tudo estava contra vocês, nada estava a seu favor. Rejeitados antes de nascer, indesejáveis à sociedade, homem de tristeza. E essa criança iria levar este nome, e todos os meninos que brincavam com ele quando diziam Jabes, sabiam na hora que sua genealogia era tristeza, que ele não foi querido, que ele não foi desejado. Sei que é difícil quando você tenta esconder de alguém, mas é muito pior quando todas as pessoas já sabem. Já pensou como isso deve ter influenciado a vida do menino? Como deve ter sido difícil carregar este grande fardo? Sabe? É isso que a sociedade enfrenta hoje, não sabe o que fazer. A estrutura dos lares na América está em pedaços. E as crianças são as que sofrem. Eu penso nos meus netinhos, eu digo netinhos, mas são meus netos e minha neta, que vivem num lar como muitos dos seus, um lar onde não há discussões ou brigas, palavrões e vícios como drogas ou álcool. Mas é triste dizer que isso não é comum. Isso é uma raridade. Existem crianças criadas com as mães e elas vêm da escola e recebemos as cartas. E a mãe está bêbada. Isso não acontece uma vez, mas dia após dia após dia. E essas crianças tentam ajudar a irmãzinhas e os irmãozinhos. Esse não é um caso isolado. Metade da América vive nesse inferno. Você vê as ruas cheias de crianças com 13 anos de idade que abandonaram o lar porque foram abusadas. Não é que eles são rebeldes, mas elas não aguentaram ficar naquela situação. São os Jabes. E hoje,
O que você acha que acontecerá com a próxima geração se Jesus demorar, quando a geração de hoje está cheia de ódio? Está com raiva do mundo, com raiva da sociedade, está revoltada com o governo, está revoltada com tudo que vê. Isso já começou com as quadrilhas que vivem nas cidades. São crianças que procuram uma identidade e encontram isso numa arma, numa garrafa ou agulha. Não estou falando de um caso isolado que podemos esconder numa casa, entre aspas. Estou falando da metade do país. O governo federal americano pode gastar $1 trilhão nisso e não vai adiantar nada. Porque estão somente tratando dos sintomas. As mentes brilhantes de Harvard, Princeton e Yale, a única coisa que podem contribuir contra as drogas é: diga não. Não estou sendo crítico ou irônico ou sarcástico com esses que tentam encontrar uma resposta de forma alguma, mas é o melhor que podem fazer, porque eles não têm a resposta. Não há resposta em Harvard, não há resposta em Yale, não há resposta em Washington, não há resposta nesses lugares. Há uma só resposta, uma resposta, e essa resposta se soletra J-E-S-U-S, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus não é só uma resposta, Ele é a única resposta. É por isso, e eu espero que vocês entendam, é por isso que este programa é tão importante. Eu não sou nada, ou menos que nada. Eu sei disso. Vocês nunca leram as cartas das crianças? Vocês não sabem das cartas que recebemos desses casos gerados pelo inferno. O fato é que muitos deles nos dizem: algo tomou conta de mim. Glória a Deus. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Nós não podemos encerrá-lo nesses prédios. Esta câmera custa $165 mil. Uma alma vale mais de 1 milhão dessas câmeras. A lente dessa câmera custa $35 mil. Uma alma vale mais do que todas as lentes do mundo. Entendeu o que eu estou falando? Por isso é que o inferno luta, por isso os demônios lutam. O diabo não se preocupa quando ficamos aqui dentro, clamando o dia todo, mas quando vamos pregar nos bares, e nos cassinos, e nos hotéis, e nos motéis, e nos lares desfeitos, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus livra e Jesus liberta do cativeiro. Glória a Deus. É isso que Deus me chamou para fazer. Não quero saber se todos os demônios dizem não. Não quero saber se as denominações dizem não. Eu vou fazer o que Ele me mandou fazer. Glória a Deus. Porque sei que isso quebrará o vício do álcool. Sei que isso quebrará o vício das drogas. Sei que este livro quebrará os laços de Satanás. Eu sei que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia! Estou muito rouco para gritar. Grite por mim. Há 1 milhão de Jabes lá fora, há centenas de milhares de Jabes lá fora,
E Jesus os ama, Ele é a resposta para eles, e Ele está lá para buscá-los. Seus corações clamam por Ele. Eu sei que poderia contar 1000 histórias sem parar. Terminávamos um culto em Cobo Arena, em Detroit. E Deus tinha operado muito. E eu vou contar o que aconteceu, porque está ligado ao que eu estou falando. Aquele dia, quando eu saí da plataforma, havia umas 1000 pessoas lá atrás. Muitos tinham sido salvos através desse ministério. E eles eram tão bondosos, e havia uma moça que deveria ter uns 21 anos de idade. Ela disse: você não me conhece. Não tinha ideia de quem ela era. E muitos de vocês dizem: Jimmy Swaggart, há 18 anos atrás você pregou em minha igreja, está lembrado? Eu estava ali na frente, à sua direita. O problema não é onde você estava, é que minha memória é fraca. Eu disse: sabe, eu não me lembro de você. Francis estava ali, eu não sei quem você é. Ela disse: não se lembra de mim? Eu disse: não. Ela ficou desapontada e eu percebi. Daí ela apontou para o olho, e de repente eu comecei a me lembrar. Não pude aguentar e comecei a chorar. Ela era uma daquelas meninas lá do tabernáculo de Brightmoor, que vieram para os cultos. Ficamos lá 8 semanas. E ela tinha vindo toda noite com um velho casaco de lã. Era um casaco que estava bem surrado, pois era ela de família alcoólatra, e o que fazia com 12 anos era pegar carona para ir ao culto, e nunca faltava. E ela era cega de um dos olhos, e Deus a curou ali. Aleluia. Uma pequena Jabes, e ninguém ligava para ela. E com 12 anos ela foi salva. E Jesus naquela noite operou um milagre. Eu fiquei assustado, para ser sincero. Nunca tinha visto um cego ver. Sei que o pastor Schambach já viu muitos, mas eu nunca tinha visto. E quando Deus abriu aquele olho, eu quase tive que ser carregado. Você diz: isso não é fé. Eu não sei o que é, mas eu sei que quase desmaiei. Ela estava correndo por aquele lugar, e eu só havia orado por seu olho, que era completamente branco. Ela não enxergava. Eu fiz o que o pastor Schambach me mandou fazer. Eu disse: você pode ver meu dedo? Ela disse: não. Então eu disse: pode ver 2? Enquanto isso eu fechava o seu olho bom, mas a verdade é que não deu certo. Nada aconteceu, e eu fui orar por uma outra pessoa, e logo ouvimos um grito que encheu toda aquela igreja. Ó, Deus tenha compaixão. Eu estava sentado aqui e o grito veio da esquerda. Era aquela menina gritando: posso ver, posso ver, posso ver, posso ver. E o pastor auxiliar da igreja ficou alucinado, ficou fora de si. Posso ver, posso ver, posso ver. E essa moça bonita, com os cabelos caindo sobre os ombros, era aquela cega. E as lágrimas rolaram do seu rosto. E ela disse: eles estão perfeitos. Aleluia, aleluia. Mas naquela noite veio um homem enorme de cor, que media uns 2 metros e pesava 130 quilos, era um gigante. O povo se abraçava e se cumprimentava, e eu conhecia alguns deles, como disse. Muitos tinham sido salvos nos cultos do Brightmoor. E ele me parou, e eu olhei para ele. Era uma parede. Ele agarrou minha mão, e a mão dele era como uma grande raquete de tênis. Aquele homão segurou minha mão, olhou para mim e... eu disse: pois não. Ele disse: Jimmy Swaggart, eu era um pantera negra. Eu sei que para você esse nome talvez não signifique nada, mas há 15 anos atrás significava violência. Ele disse: eu tinha bebido,
Liguei a TV, estava tão bêbado que caí e dormi. Isso foi num sábado à noite. Acordei domingo cedo, a TV ainda estava ligada e você estava lá. Ele disse, eu o xinguei de diversas coisas. Na realidade, ele me xingou de palavrões horríveis. Ele disse, eu pulei da cama para desligar a TV quando você apontou o dedo para mim dizendo, você vai para o inferno. Ele disse, você pode ver que eu não sou um homem pequeno e eu nunca, em minha vida, tive medo de nada. Mas fiquei morrendo de medo. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse, eu parei ali mesmo e sentei na beira de minha cama, naquele pequeno cômodo simples onde eu estava morando. Ele disse, eu sentei ali na beira da cama e assisti o programa e você pregou sobre o inferno e quando terminou você estava chorando. Ele disse, eu comecei a chorar e eu não chorava desde menino. Meu pai tinha desaparecido, eu não sabia quem ele era e ninguém me queria e eu chorei. Eu jurei a Deus que se ele existisse eu nunca mais choraria. Eu estava cheio de ódio, crime, ódio. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Estou falando de algo tão poderoso que só o poder de Deus pode quebrar as cadeias e a servidão. Só a glória de Deus, só o sangue vertido de Jesus Cristo. Ele disse, comecei a chorar. Eu não tinha chorado por 30 anos. Ele disse, eu me ajoelhei ao lado da cama. Ele disse, eu olhei para cima e disse, ó Deus, eu não sei se existes. Mas se existes e se estás aí, peço que entres no meu coração e tires esse ódio. Foi quase igual à história que a Francis contou, o mesmo que aconteceu com você, o mesmo aconteceu a você. Ele disse, eu caí, glória a Deus, aquele quarto simples, Deus transformou numa catedral, aquela pequena cama, Deus transformou num altar, a TV se transformou num coral, e eu ouvi anjos cantando, e Jesus entrou no meu coração, e Ele começou a viver em minha vida, e hoje eu sou cheio do Espírito Santo, e prego o Evangelho de Jesus Cristo, e digo a todos que Jesus salva, que Jesus é a resposta, que Jesus pode livrar da escravidão, e pode quebrar as cadeias. Era outro Jabes, criado com ódio, criado com um vazio dentro de si, criado odiando o mundo, rejeitado, sem amor, sem paz. Como ele sofreu, porém é interessante que essa criança que a mãe, sofrendo, disse, porque com dores o dei, a luz se tornou a salvação daquela família. Aleluia. Assista na próxima semana a conclusão de O Pedido que Deus Atendeu.